Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho do monitoramento da realidade e o que eu aconselho, né, vocês que costumam fazer entrevistas ou que são estudiosos no campo da entrevista, seja no setor público ou corporativo. Eu aconselho a usar em conjunto, né? Ou seja, não preciso usar só o VA, eu vou usar só o VA, né? Eu vou usar só a análise de verificabilidade, ou seja, eu vou verificar o que a pessoa está me trazendo ali, né? E se eventualmente tiver lacunas do discurso que eu eventualmente não consegui verificar, é uma possibilidade de ser um discurso com menos credibilidade, né? Isso é bom, mas você pode trazer mais elementos ali para a sua análise de credibilidade, como, por exemplo, né, esse protocolo aqui também, que é o monitoramento da realidade, né? E, de fato, pessoal, ele está muito ligado, porque isso que é legal, né, de você usar os dois em conjunto, eventualmente, porque um vai complementar o outro e vice-versa, né? O monitoramento da realidade, né, até o próprio nome é bem sugestivo, né? Ele vai estar ligado muito à questão de memória, de vivência, de situações. E aí, em muitas ocasiões, né, se você tiver uma acuracidade durante a entrevista ou até durante a investigação, você vai tentar, né, e possivelmente pode ser que descubra se são episódios realmente que foram vivenciados, ou seja, se é uma memória real, ou se é algo mais imaginado, né, que a pessoa está criando um discurso ali, ou ela cria antes do discurso, e quando vai na delegacia, eventualmente, já está com aquilo tudo ensaiado, decorado, né, mas você consegue perceber, poxa, se sair uma vírgula do lugar ali, a pessoa já, né, cola as placas, porque ela não estava esperando uma pergunta, talvez, que eventualmente ela não treinou para aquele tipo de resposta, né? Então é bem interessante isso. E aí eu trago novamente, né? Quando a gente fala do VA, né? Da abordagem de verificabilidade, a gente fala da qualidade do discurso que é trazido. Aqui o que importa muito é a quantidade, né? Ou seja, quanto mais narrativa a pessoa consegue trazer para você, é melhor para a sua análise, né? E o monitoramento da realidade, eu não vou falar de todos eles aqui, mas ele tem alguns critérios, né? Eu vou trazer alguns, né? Inclusive até deixei ele em tópicos aqui para facilitar a minha memória também, né? Já que a gente está falando de memória, para facilitar a minha memória, ele tem alguns critérios, né? Alguns deles são a clareza, né? Ou seja, o quão clara, né? O quão assertiva é aquela pessoa durante o relato, né? Ou seja, você compara, né, um relato claro, assertivo, direto, conciso, né? E um relato vago, um relato tangencial, um relato evasivo. Né? Dá para você fazer essa comparação, né, de critérios. Percepção de sentido também, né? Ou seja, isso é muito interessante em casos de desvio de comportamento de assédio, né? Que às vezes as pessoas trazem assim, gritou comigo ou gritou com o fulano de tal, né? Quando a gente vai explorar esse tipo de situação, é interessante de você tentar entender realmente se foi um grito, porque às vezes não foi, às vezes foi assim, olha, a pessoa levou um tom de voz um pouquinho ali, né, que, claro, fugiu um pouco do decoro, né, da situação normal do dia a dia de trabalho, mas a sensação que a suposta vítima teve foi de um grito, né, a pessoa se extrapolou, né, descontrolou, então é interessante da gente ter esse controle da realidade e fazer com que a pessoa que está sendo entrevistada ali, ela traga de fato o que realmente ela presenciou, o que realmente aconteceu, né? Porque aí você consegue monitorar a realidade, né? Talvez até fazer uma simulação do que realmente aconteceu ali naquela situação, tá? Outro ponto, outro critério que é possível avaliar, a questão do espaço, pessoal, a localização, onde foi que ocorreu, né? A pessoa às vezes fala, ocorreu na copa da minha empresa. Tá, mas fala um pouquinho sobre as características físicas ali, como é que é parede de alvenaria, é parede que tem um vazamento vocal que as pessoas conseguem escutar do outro lado, né? Se tem cadeira, se tem mesa. Por quê, pessoal? Porque esse tipo de direcionamento, ele permite que a pessoa volte para aquele episódio, se realmente o episódio aconteceu. E aí ela consegue trazer de uma forma mais clara e mais lúcida para você, e você vai avaliar, poxa, esse discurso aqui, pela riqueza, quantidade de detalhes, e aqui eu volto a falar de novo na quantidade, é um discurso que tende a ter uma alta credibilidade, né? Questão do tempo também, quando que ocorreu, a duração, né? Então, assim,
As pessoas às vezes falam para a gente em entrevistas, né? A situação ocorre constantemente ou diariamente. Mas será que ocorre mesmo constantemente ou diariamente? É interessante você explorar isso também, para que você consiga detalhar ao máximo esse critério, né, do monitoramento da realidade, ou seja, o tempo que durou, a duração de fato, se ocorre de manhã, se ocorre à tarde, se ocorre nos dois momentos, né? Qual foi o episódio específico e a quantidade de duração. É interessante de você tentar estressar, digamos assim, ao máximo esse assunto, né? Sentimentos também que a pessoa tinha durante e após o evento, né? Para você explorar tanto o sentimento da suposta vítima quanto o sentimento do suposto agressor, né? E também recapitulação de contextos históricos, né? O monitoramento da realidade, ele traz também esse ponto, né? De você tentar e ajudar a pessoa que está sendo entrevistada a estruturar um discurso comparando com outras entrevistas, comparando com o que ela falou há meia hora atrás, né? Comparando com situações de clareza, de percepção dos sentidos, e aí você consegue ir unindo todos esses critérios para ver se quando você chegar lá no final do relato dessa pessoa é realmente um relato credível, ou se tem lacunas ainda naquele discurso que faltam um certo esclarecimento. Pessoas que tendem a ter um discurso mais credível, elas trazem até por livre espontânea vontade, né, o som, o cheiro, o gosto da situação, se eventualmente foi algo nesse sentido, o toque, né, muitas vezes a pessoa fala, passou a mão em mim, né, mas é muito vago isso, então é interessante de você, utilizando esse protocolo, né, de clareza, de percepção dos sentidos, de espaço, de tempo, você explorar isso, né, como foi o toque, aonde que foi, inclusive até pedir para que a pessoa eventualmente reproduza novamente como que foi aquele momento, aquele episódio, como que foi o toque, como que foi o episódio, como que foi a intensidade do toque, porque às vezes é um resvalo e aí a pessoa comenta, passou a mão em mim, né? Às vezes a pessoa passou e deu uma trombada, né? Então é interessante da gente, quanto mais clareza das informações a gente tiver e detalhes, né? Você consegue ir resgatando a memória daquela pessoa, inclusive para ver se ela está, de certa forma, trazendo um discurso fantasioso, né? Ou trazendo realmente de fato o que aconteceu. E aí é interessante você até explorar de fato mais de uma vez aquela ocasião, né? Muitas das vezes eu faço isso quando eu estou apurando desvio de comportamento, que a pessoa fala assim para mim, ela me conta como é que foi a conduta do agressor, né? E aí eu começo a explorar outros pontos, né, que são de interesse, que não tem especificamente relação direta com a conduta que ela me descreveu naquele momento, e aí depois eu volto na conduta de novo. Eu falo, vamos recapitular aquele ponto, só para ficar claro aqui para mim, para ver se eu não peguei nada equivocado, ou até para ver se você lembra de alguma situação. Me conta novamente o que foi que aconteceu no momento ali que houve o toque, no momento que houve a aproximação ali, e aí a pessoa me traz uma narrativa um pouco diferente daquela que ela falou anteriormente. Então, assim, a gente percebe que, olha, a situação até que pode ter acontecido, mas por que ela está trazendo uma narrativa diferente? É um ponto de interesse, é um ponto de atenção ali que coloca em xeque a credibilidade daquele discurso. Porque, por exemplo, assim, se eu tenho certeza e convicção de que uma situação aconteceu comigo, que eu passei na área e o Peter me deu um tapa na cara, né, eu não vou dizer depois que o Peter bateu e o tapa resvalou no meu pescoço. Foi na cara ou foi no pescoço? Foi no rosto ou foi no pescoço? Então é interessante que vocês, sempre quando forem entrevistar, olharem, né, esse tipo de nuances que muitas das vezes, pessoal, até pela dinâmica das entrevistas, né, que são muito dinâmicas, às vezes passa alguma informação batida, se você não tiver com aquela escutativa, uma informação super relevante passa para você e você não pega ali. Poxa, o cara falou aqui uma contradição para mim, eu estava prestando atenção em outra coisa, e aí eu não peguei aquela contradição, passou batido, né? Então, muito cuidado com isso. E o monitoramento da realidade, ele ajuda você a se aproximar, né? Ou recapitular, reconstituir a memória daquela pessoa. Eu sempre falo isso em treinamento. Não está satisfeito? Pede para exemplificar de novo, pede para detalhar de novo, até que tudo fique claro, né? E para fechar aqui esse ponto do monitoramento da realidade, trazendo a entrevista que eu tive hoje, também porque está fresquinha aqui na memória, na cabeça, né? Foi o que aconteceu. E é um ponto de cuidado para o monitoramento da realidade, né?
Muitas das vezes, uma pessoa, ela pode trazer uma informação para você que realmente pode ter acontecido com ela, mas aconteceu em outro momento. Não aconteceu no momento que ela está descrevendo para você. Ou seja, o que o meu entrevistado falou, né? Ele trouxe um discurso, ou pelo menos tentou trazer um discurso credível para mim, no sentido de que, olha, eu vivenciei por essa situação. Mas quando ele trouxe uma narrativa um pouco mais completa, né, quando eu instiguei ele, através de perguntas, a falar um pouco mais sobre o assunto, eu consegui perceber ali que o que ele estava trazendo era um discurso real que ele vivenciou, mas não naquele momento que ele estava dizendo que vivenciou. Ou seja, a situação ocorreu com ele fora da empresa. E aí ele disse que tinha ocorrido com ele dentro da empresa porque o colega dele fez aquilo. Então, assim, o evento era real, só que ele estava trazendo para um contexto diferente, tá? E aí, como é que eu consegui perceber isso? Explorando através desses critérios do monitoramento da realidade, clareza, percepção dos sentidos, o espaço, o tempo que ocorreu, sentimento da pessoa e fazendo uma recapitulação histórica. Ou seja, eu não me dei por satisfeito com o que ele falou, eu tentei, né, que ele recriasse novamente a situação e a narrativa dele foi para essa linha de raciocínio. Ou seja, eu tinha certeza que aquele episódio que ele estava me descrevendo tinha ocorrido, porque ele passou credibilidade naquela fala, trazendo até quantidade de detalhes. Mas quando ele trouxe para a realidade que eu estava apurando, ele foi vago, foi evasivo, né? E foi tangencial quando ele foi apontar a situação para dentro da empresa. E aí o que foi que eu comecei a perceber? Me gerou um super ponto de atenção nesse sentido, né? E quando eu fui observar outras narrativas da pessoa, eu vi, poxa, realmente teve a situação, realmente passou pelo aquele episódio, mas não foi, de certa forma, o que ele estava descrevendo na denúncia, tá? Por isso que é super importante, pessoal. Eu até brinco, às vezes, em treinamentos, né? Quando eu estou entrevistando, né, seja de vítima até o denunciado, eu desconfio de todo mundo, tá? Então, assim, para mim, a denúncia ela é falsa até que lá na frente eu consiga evidenciar, seja por testemunho, ou seja por evidência física mesmo, que aquela denúncia realmente ela é real e a gente está constatando realmente que houve, por exemplo, uma fraude ou um desvio de comportamento. Porque, a princípio, para mim, tudo é hipótese, né? E eu estou trazendo aqui para o campo muito agora, né, da teoria, né, da metodologia, né? Então, tudo é hipótese e você vai criando essas hipóteses ao longo das suas atividades durante a investigação, para quando chegar lá na frente, na conclusão do seu inquérito policial, por exemplo, ou do seu relatório de investigação ou de auditoria, dizer, olha, aquela hipótese que estava sendo desenhada na denúncia, ela se concretizou aqui. Por quê? Porque a gente fez entrevistas, tivemos testemunhos, temos evidências, eventualmente, de um chat, de uma foto, de um áudio, de um vídeo, né? E a credibilidade que foi feita, a análise de credibilidade que foi feita do relatório da entrevista de todas as pessoas, tá? Então, só fazendo esse link, utilizem o VA junto com utilizem a abordagem de verificabilidade junto com o monitoramento da realidade, que a entrevista de vocês vai ter uma riqueza de detalhes enorme, pessoal. E aí você vai conseguir até fazer uma análise de credibilidade melhor, beleza? É isso aí, Peter.